Há 50 anos, os brasileiros presenciaram um dos maiores incêndios da história do país. Na manhã do dia 1º de fevereiro de 1974, um curto-circuito no ar-condicionado do 12º andar do edifício Joelma, um prédio de 25 andares no centro de São Paulo, resultou na morte de 187 pessoas e deixou pouco mais de 300 feridos. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os impactos desse acidente que chamou a atenção para a importância das normas de segurança e prevenção de incêndios em todo o país. Antes, vamos ver o que diz o artigo 5º da Constituição. A Carta Magna diz que todos são iguais por lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre o tema, eu converso agora com Fernando Luiz Carvalho Dantas, advogado especialista em direito urbanístico, e também com Daniel Moraes, engenheiro civil e de segurança do trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio do Artigo 5º. E antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. O incêndio do Joelma é considerado o segundo pior em arranha-céu no mundo, com vítimas fatais, ficando atrás somente do atentado às Torres Gêmeas em Nova York. Na época, embora o edifício tivesse estrutura de concreto armado, as salas eram divididas com materiais inflamáveis. Além disso, o prédio era revertido com carpetes e tinha muitas cortinas de tecidos e móveis de madeira, que contribuíram para o rápido alastramento do fogo. Com a repercussão do caso, 6 dias após a tragédia, o prefeito de São Paulo, à época, publicou um decreto com novas normas de segurança para os edifícios da capital, que logo em seguida também foram implementadas em todo o Brasil. Doutor Daniel, esse incêndio no edifício Joelma mostrou que havia várias falhas de segurança ali. Que medidas preventivas poderiam ter sido tomadas na época? Bom, como naquela época não tinha muito recurso à segurança, sistema de incêndio, até na mesma segurança do trabalho, houve uma falta de porta corta-fogo, sprinkler, que não existia naquela época, extintores de incêndio, saída de emergência. Quando o prédio começou a pegar fogo, não tinha nem como evacuar. O fogo ficou preso no edifício e alastrando para todos os lados. Então, naquela época, hoje, não teria mais esse problema, porque já existe sprinkler para combater o incêndio, existem extintores e uma série de medidas de segurança que hoje nós possuímos, e na época não tinha. Doutor Fernando, e como é que foi estabelecida a responsabilidade sobre essa tragédia? Então, esse evento trágico que faz 50 anos, ele trouxe à tona um conjunto de situações que foram verificadas em perícia e que acabou determinando quem é que era responsável pelo fato. O conjunto de causas que foram verificadas ao longo desse processo deram conta de que os materiais na parte de revestimentos, a própria falta de rotas de fuga, treinamento e a falta de uma certa conformidade na construção estabeleceu a responsabilidade para o construtor e para a empresa que dava conta da manutenção dos ar-condicionados, que é onde derivou o início do incêndio. E a partir daí, doutor Daniel, o que se mudou? O senhor falou que hoje a gente já não teria uma tragédia como aquela, mas que medidas preventivas que a gente tem normalmente? No momento nós temos a NBR 5410, que trata sobre a eletricidade de baixa tensão. Nós temos também o 5410, que é o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, no qual, se houver um raio hoje que for muito forte pegar um prédio ou um edifício, se não tiver o para-raio, ele vai dissipar para o prédio, vai queimar a televisão, pode até acontecer um curto-circuito e pegar fogo. No caso que não foi no Joelma. Hoje nós temos a NBR 5410, hoje nós temos a NR10, que é para os profissionais que forem fazer as instalações dos serviços, eles possuem treinamento para poder trabalhar com eletricidade, e é o engenheiro eletricista que faz esses treinamentos. Nós temos a NR35 para que não sofra acidente, para que não caia, E hoje nós temos praticamente o CBMDF que apoia, que faz cumprir, que seja cumprido, que se não cumprir, o CREA também multa. E hoje nós temos essas três principais normas, 5410, 5419, que é SPDA, e NR10, que é para treinamento de elétrica, que no caso foi o ar-condicionado que sobrecarregou, foi muito sobrecarregado, então houve esse incêndio. A gente pode dizer que esse incêndio no edifício Joelma é um marco para o direito urbanístico, doutor? Olha, ele acaba dando um referencial de como não se deve exercer o direito de construir. As incorporações
imobiliárias resultantes de 1974 para frente foram adaptadas a esse conjunto de normas da ABNT, que foram progressivamente evoluindo, incrementando o quesito segurança e de conformidade contra questões de incêndio e tudo mais. E, definitivamente, esse momento do tempo, esse evento trágico e traumático, serviu para que houvesse uma percepção coletiva da necessidade de segurança. E isso acabou servindo também como um parâmetro para o funcionamento das atividades de regulação e de fiscalização. Porque, naquela época, se não havia todo esse conjunto de regras, ao longo do tempo isso foi sendo incrementado e a fiscalização também começou a se dotar de mais elementos para poder exercer a sua função de dotar de segurança, de exigir que o incorporador ele aplique na construção todos esses quesitos de segurança e todo esse planejamento para que a incorporação funcione adequadamente. Pois é, doutor Daniel, é importante que então essa prevenção, esse cuidado comece desde o início ali da construção, né? É muita coisa que a gente acha que não, mas faz toda a diferença, né? Com certeza. Inclusive, quando aconteceu o incêndio, no dia 1º de fevereiro, foi um decreto do prefeito de São Paulo, que decretou que todas as medidas de segurança em 7 dias. Tudo que eles poderiam ter feito antes, eles fizeram um apanhado em 7 dias, que é o decreto 10878, né, de 74, no qual eles falam sobre as medidas de segurança, quanto na execução, na execução do projeto, como devem ser feitas as instalações. E isso tudo é fiscalizado desde o início da obra? É fiscalizado pelo CREA, né? Onde não tem fiscalização, cidade mais afastada, acaba acontecendo essas irregularidades. Por exemplo, quando vai fazer uma obra, tem que ter alvará de construção, tem que aprovar no CBMDF, que é os hidrantes, os sprinks, no caso da medida de segurança. E quando não tem esse tipo de fiscalização, contrata uma empresa mais barata que não tem um profissional adequado, acaba acontecendo essas instalações irregulares que pode projetar para um futuro um incêndio, ou então não ser bem planejado para poder evacuar os moradores ou até mesmo empresas que habitam no local. E esse incêndio ele também provocou uma mudança no sentido de responsabilização do Estado, do papel do Estado para prevenir que novas tragédias acontecessem, doutor Fernando? Perceba, a competência para a fiscalização de atividades urbanas é uma competência municipal. A Constituição de 1988, enfim, deu essa atribuição para o município fiscalizar de forma concorrente com todo esse aparato fiscalizatório e regulatório. É possível sempre melhorar essa atividade, né? É sempre desejável que a institucionalidade acabe, de alguma maneira, se projetando para a qualidade daquilo que é fiscalizado. Então, o Estado acabou também assumindo uma responsabilidade por exercer a sua atividade de fiscalização. Caso não o faça de forma adequada, pode vir a ser, uma vez verificada uma falha na sua tarefa, na sua função de fiscalizar, pode ser que ele seja chamado à responsabilização. Doutor Daniel, e a gente sabe que várias medidas foram implementadas a partir dessa tragédia, mas que isso não é suficiente. A gente teve, não há muito tempo, o caso da Boate Kiss, depois o do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. O que precisa ser feito ainda? O que pode melhorar para a gente evitar ter essas imagens, essa tragédia toda novamente acontecendo? Bom, vou falar um exemplo da minha empresa em si, né? Quando eu vou prestar serviço para qualquer cliente multinacional, antes de executar qualquer serviço, eles pedem a documentação de todos os profissionais. Pede NR10, NR35, ficha de EPI para ver se o profissional é habilitado ou não. Pede a minha capacidade técnica, que é o atestado de capacidade técnica, para ver se eu tenho aptidão técnica para executar aquele tipo de serviço. E depois que inicia o serviço, tem que fazer tudo conforme a norma. E o cliente que contrata, eu acredito que tem que fiscalizar também. Se tiver alguma coisa fora do padrão, que ele vê que tem fora do padrão, ele pode denunciar para o CREA, para o bombeiro, que os órgãos fiscalizadores vão atuar e vão fazer cumprir a norma. Eu acredito que tem que ter mais denúncias quando vê prédio construído sem placa de obra, sem RT, sem acompanhamento técnico. Pode acontecer não só incêndio, né? Se eu não me engano, foi aqui perto da IPTG, um prédio caiu, morreu um técnico de edificações junto com o prédio. Que é outro risco, né? O prédio sendo construído de forma irregular, não desabou. tinha engenheiro, não tinha nada. Então, acredito que a fiscalização, as denúncias
ajuda muito, porque quando denuncia, eles vão rápido, porque o CREA, pelo que eu entendo, eles não vão na rua fiscalizar, todos não conseguem, é muita construção. E se a gente ajudar a fiscalizar o cidadão mesmo, falar, olha, não tem placa de obra, tem aquele conhecimento, cadê o engenheiro? O pessoal está lá de chinela havaiana, em tempo de furar o pé e cair, né, machucar. E eu acredito que a fiscalização da cidadania ajuda bastante. Ou seja, a responsabilidade é nossa também, né? De quem está construindo ou de quem está comprando um imóvel ali na planta, por exemplo, de fiscalizar e denunciar em qualquer caso, né? Exatamente. Hoje em dia tem muita briga de mestre de obra com engenheiro. Não preciso de engenheiro, eu pego a planta e faço sozinho, não preciso de acompanhamento técnico. E aí acontece essas coisas, chega um concreto numa obra, não é bem moldado, o FCK que tem que ser escolhido pelo engenheiro pela estrutura não é feito, porque o mestre de obra sabe mais que o engenheiro, e acaba acontecendo essas tragédias. Bom, e esse é um assunto que chama muita atenção e a gente tem uma pergunta feita nas ruas sobre esse tema. Vamos conferir. Quais os principais requisitos de segurança contra incêndio? Doutor Daniel, a gente já falou um pouquinho do que tem que ter, mas explica pra gente assim, a diferença, prédio residencial, comercial, casa, o que não pode faltar? Bom, geralmente, primeira coisa, quando for construir qualquer tipo de edifício, residência, projeto. Faça o seu projeto, aprova nos órgãos competentes. A diferença é que casa não tem sprinkler, não tem essas casas comuns, né? Não tem sprinkler, não tem nada de sistema de incêndio, mesmo porque é um local pequeno e de fácil acesso para evacuar, né? Mas eu acredito que tem que ter, mas o bombeiro não cobra. E edifícios residenciais grandes, pavimentos, geralmente a fiscalização é muito mais em cima, cobra muito, dependendo da quantidade de andares, do tamanho do prédio, cada vez vai aumentando mais o grau de riscos, né? Então tem o sprinkler, dependendo da área, se tiver, por exemplo, se tiver algum estoque que esteja inflamável, tem que ter o sprinkler, que é obrigatório, tem que ter os hidrantes, obrigatório para edifício, a partir de 3 pavimentos, se eu não me engano. E extintores não pode faltar em hipótese alguma, principalmente em comércios, né? A diferença é que é só a escala mesmo. Doutor Fernando, e a nossa legislação hoje, ela é suficiente para poder abarcar tudo isso que o doutor Daniel falou aqui, essa cobrança, né, a fiscalização, a nossa legislação, ela está ok? A princípio, sim. Houve uma evolução legislativa muito importante nos últimos anos, supletivamente as normas da ABNT também aprimoraram determinados parâmetros, né, de funcionamento, de usabilidade de prédios, relacionados à segurança com relação à parte elétrica e, enfim, a questão é a aplicação da regra. Isso não é uma questão circunscrita à questão de edificações, o problema é a eficácia da aplicação da lei. Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre os 50 anos do incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, e os impactos desse acidente que chamou a atenção para a importância das normas de segurança e prevenção de incêndios em edifícios no país. Sobre o tema, eu continuo conversando com Fernando Luiz Carvalho Dantas, advogado especialista em direito urbanístico, e também com Daniel Moraes, engenheiro civil e de segurança do trabalho. Doutor Fernando, a gente falou muito aqui no primeiro bloco sobre essa questão da segurança interna, da prevenção e tudo, mas de forma interna. E as cidades? O que o direito urbanístico diz sobre as vias? Porque a gente sabe que um carro de bombeiros não passa em qualquer lugar, por exemplo. Tem que ter um planejamento também, a lei determina isso? É isso. Não se pode falar em segurança de edificações se você lembrar que essa edificação está circundada da cidade. Então, é importante que as vias públicas sejam adequadas para o fluxo, por exemplo, de uma viatura do Corpo de Bombeiros para poder atender a um incêndio. É importante que haja água nos hidrantes, é importante que haja fiscalização das vias para que um estacionamento irregular não impeça o ingresso de uma viatura de maior porte. É também importante que haja a conscientização da coletividade de como se comportar diante de um evento extremo como esse. Então, a cidade, tudo aquilo que circunda um prédio, é relevantíssimo para que a segurança em cada um desses prédios esteja assegurada. E na prática, a gente tem visto que isso melhorou ou não, doutor Daniel? Hoje nós temos
basicamente, quando nós saímos na rua, tem bastante vagas para bombeiro, basicamente as legislações estão mais rigorosas, né? Enquanto vai fazer qualquer tipo de projeto, é exigido pelo Corpo de Bombeiro de fato, que tenha um espaço para poder a manobra do Corpo de Bombeiro, o hidrante, como o doutor falou, e basicamente estão sendo cumpridos quando vai para aprovação e estão sendo executados. A lei exige que haja um treinamento, dependendo do porte, da construção, treinamento das pessoas que vão morar ou trabalhar naquele local, doutor Fernando? Normalmente é entregue, veja, depende também da relação que se estabelece. Né? Com um prédio residencial, com uma corporação imobiliária, é entregue um manual de instruções desse prédio para os moradores, os condomínios, e deve lá conter um anexo relacionado à segurança e a utilização disso. Agora, vai caber muito de quem está adquirindo, de quem está nessa relação, exigir que haja um aprimoramento não apenas de papel, mas que haja um treinamento efetivo, como acontece nos órgãos públicos, como acontece nos shopping centers. Existe a necessidade de treinar o como se portar. E vamos a mais uma pergunta de telespectador sobre esse tema. Como a jurisprudência brasileira aborda casos de negligências que resultam em desastres como o do edifício Joelma? Doutor Fernando. A jurisprudência tem levado à consideração a responsabilização de quem integrou a cadeia de causalidade desses eventos. Então, há que se fazer um apanhado daquilo que já foi decidido pelo Judiciário brasileiro e, assim, é claro que houve uma evolução na qualidade desses julgados, reiterando que a ocorrência desses eventos realmente geram a responsabilização a partir da apuração por meio do sistema de provas. E cabe um dano moral coletivo num caso como esse? Sim. E quais são as maiores causas de incêndios de grandes proporções? Geralmente é curto-circuito. É uma execução de uma instalação mal planejada, aqueles fios que a gente compra mais barato que não é regulamentado por norma. Hoje é obrigatório, não pode comprar fio se não for anti-chama. Então, tem várias marcas hoje que oferecem no mercado, é um pouco mais caro. E tem gente que não acredita nisso, acaba optando por mais barato, né? E aí o fio sobreaquece, não tem uma instrução técnica de um engenheiro eletricista, o projeto para poder fazer o dimensionamento de carga. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, uma casa, quando você vai fazer planejamento de uma casa, tem que fazer o planejamento do que aquela casa vai suportar, né? Se vai ter uma banheira, se um chuveiro, e aí faz o dimensionamento do chuveiro até, geralmente usa a partir de 4 milímetros, né? E tem gente que coloca um chuveiro muito top e coloca um fio de 4 milímetros que sobreaquece e aí causa um incêndio e pode ser prejudicial o prédio todo, perder imóvel, né? E ter aquela consequência. Então, vou aproveitar isso que você está falando para fazer uma pergunta aqui. Eu acho que muita gente comete um erro de colocar mais de um aparelho na mesma tomada ali, usar uma régua, um benjamin. Isso também é perigoso? É muito perigoso, porque quando é feito o projeto, é mencionado para cada área. Por exemplo, é um estudo, o engenheiro chega e pergunta o que vocês vão possuir nas suas casas, que é o chamado KVA, quanto de força que vai aguentar aquelas fiações. Então, é dimensionado para sala, para banheiro, para cozinha. Cozinha é o fator primordial, porque tem máquinas de lavar que tem que ser um fio superior, né? Tem, principalmente aquela lava e seca, né? Então, tem que ter um dimensionamento. E as normas técnicas, elas têm, as normas legais, têm tudo isso direitinho. A pessoa que for construir, ela tem onde consultar para saber se está fazendo tudo certo, né, doutor? Se for bem assessorado por um profissional que trate desse assunto, não vai ter problema. As normas técnicas vieram, toda hora elas são atualizadas, aperfeiçoadas, justamente para prevenir uma situação drástica como essa. O Brasil ele desenvolveu muito nos últimos 20 anos uma capacidade de construir com melhor qualidade. A indústria da construção civil evoluiu muito no quesito de segurança, no quesito de ruídos, que é um problema urbano bastante relevante, e dessa evolução a gente pode dizer que edificações como o Joelma nunca mais seriam aprovados e dificilmente conseguiriam habites, né? Então, essa projeção do que as normas técnicas trouxe para a indústria da construção civil trouxe um pouco mais de segurança, aliás, muito mais segurança para a população. E vamos à última pergunta que a gente tem de um telespectador. Vamos conferir. Qual a importância da educação e treinamento em segurança contra incêndios?
Basicamente, de fato, todos os envolvidos têm que ter aquele treinamento na segurança do trabalho, como manusear o hidrante, o sistema de incêndio. A equipe tem que estar treinada também para poder fazer esse tipo de serviço. Tem que ter o acompanhamento técnico do engenheiro, então, basicamente, acredito que todos os cidadãos também que moram no local têm que ter esse treinamento técnico acompanhado por um engenheiro, um brigadista até. Eu acredito que todos os prédios de grande porte têm que ter um brigadista também acompanhado ali em caso de sistema de incêndio. E como medida preventiva, eu acredito que não falei antes, geralmente os prédios são obrigatórios ter o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, no qual é feito todo ano um laudo atestando se a capacidade de ohms advinda da terra, da haste metálica, está ok. Não pode passar de 10, né? Se passando de 10 está alguma coisa sobrecarregando, tem alguma energia elétrica passando, e o motivo é para dissipar os raios. Então, eu acredito que todos os síndicos têm que ter esse conhecimento, né, falando de preventiva, e tem que cobrar. A maioria dos síndicos só faz quando tem fiscalização. Quando chega a notificação do bombeiro, cadê o SPDA? Tem que ficar lá na guarita? Não tem. E aí vai, notifica, dá um mês, aí começa a ligar para fazer cotação. Acha caro e às vezes vai lá e faz com a empresa que só quer o papel só para poder... O barato que pode sair bem caro, né? Isso, exatamente. O certo é fazer medições de todas as caixas. Tem empresa que faz um e fala que está ok, está na média. Faz 2, 3 e fala que está na média. Eu, quando pego os laudos, eu faço todo. Tem prédio, por exemplo, o hospital lá de Goiânia, que eu tenho um contrato de manutenção. Nós fazemos laudo e lá é 50 caixas. Demora 2, 3, 4 dias medindo um por um. Tem gente que mede 10 e fala que está na média e está ok. Eu acredito que o síndico tem que ter essa ciência também. E o que é que pode acontecer? Se a pessoa passa por uma fiscalização, como o doutor Daniel falou aqui, e não se adequa à norma, ou seja, numa obra em construção ou num prédio já edificado, o que pode acontecer? Uma obra em construção, ela fica embargada, né? Ela não pode avançar sob pena de infringência das regras de CREA, da própria municipalidade subvertendo essa situação, pode até ser determinada uma medida demolitória, se isso chegar no limite, né? E imposição de multas, enfim, atividade de fiscalização, né? São as penalidades de fiscalização. Se alguém, eventualmente, não está se conformando com isso, pode, eventualmente, apresentar recurso, mas é sempre bom estar em nível de conformidade com as regras de segurança. Nunca é uma boa prática você subverter essa premissa, sempre mantendo a segurança. E só para voltar aqui no assunto do edifício Joelma, isso se enquadra também nos direitos humanos, doutor Fernando? Sem sombra de dúvidas, né? Todos temos o direito à vida, à segurança, temos direitos sociais à moradia. Então, a violação desses direitos fundamentais, os direitos sociais, geram um direito à reparação, né, na proporção do dano que foi imposto à coletividade e aos indivíduos ali em concreto. Então, é importante que dizer o seguinte: os direitos humanos eles estão permeando todas as nossas relações, e aquelas pessoas que se submeteram a esse trauma, de alguma maneira, foram reparadas, mas a coletividade ficou ainda... porque, veja, há que se buscar um resgate da dignidade da pessoa, né? E também dar uma mensagem de que aquele evento não pode voltar a ocorrer, não naquela dimensão. Lógico, a vida é repleta de incertezas, as coisas não estão no nosso controle, mas naquilo que é possível, que era possível controlar, não aconteceu. E esse evento gerou realmente uma violação da dignidade, da segurança, da vida, e é uma situação que, nos dias de hoje, dificilmente aconteceria da forma que aconteceu. E para a gente encerrar, doutor Daniel, qual o recadinho que o senhor deixa aí para a gente ficar atento e tomar cuidado para evitar, né, se colocar numa situação de risco? Bom, o que eu falo é para todos os síndicos, principalmente, né, no caso da Joelma era um edifício, ficar atento sobre os prazos de validade dos extintores, as mangueiras, né, que tem um vencimento, elas começam a ficar duras com o tempo, ver se a pressão dela está ok, se não há vazamento, rompimento. Tem que fazer o SPDA anualmente, então as práticas adotadas são essas. E principalmente no caso que foi um sistema de incêndio ocasionado por um ar-condicionado que sobrecarregou, fazer também o termográfico, o anual, que ele é obrigatório.
Bom, e com essas dicas tão importantes, a gente chega ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Daniel, doutor Fernando, muitíssimo obrigada pelas dicas aqui, por todas as explicações. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!